Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para compartilhar com vocês sobre um tema, na verdade não é nenhum tema, é uma dúvida que muitas mães me procuram e comentam que tem uma incerteza, na verdade. A gente sabe que quem tem aí um filho ou uma filha com deficiência em casa, e quando ele está numa idade é, de criança muito pequena, 6, 5 anos, 4 anos, essa faixa etária de idade, e quando se tem irmãozinhos ou quando se já frequenta escolas, a gente sabe que gera aí muitos conflitos, né? E eu venho recebendo de muitas mães essa pergunta, se isso acontece na minha casa com as minhas filhas, esse questionamento. Malu, as suas filhas brigam? Malu, você tem problema com reclamações de escola que a sua filha tenha batido, mordido, beliscado? Malu, o que é característica da deficiência? Isso é característica da deficiência? Pois bem, vamos lá. A gente precisa entender, quanto mães, que existem dois pontos importantes a se avaliar. Uma coisa são características próprias da criança. Toda criança, a gente sabe que ela brinca, ela se desentende, seja com amiguinho, seja com irmãozinho, seja com os primos, seja em casa, seja na escola. Enfim, isso é característica da criança. Eu vejo que existe até uma como forma de se esquivar e de se esconder e atribuir todas essas situações, muitas vezes, quando a criança ela tem uma deficiência, a deficiência. E é preciso ter um cuidado muito grande, porque a gente precisa entender separar aquilo que é característica da criança, porque ela é criança, ela vai ter que passar por essas fases. Ela vai brincar, ela vai se desentender, ela vai bater, ela vai voltar a ser amigo do coleguinha que ela se desentendeu e brigou. Ela vai discordar muitas vezes do coleguinha, do primo, do irmão. Vai existir sim, quando é uma situação entre irmãos, o ciúme, ou porque ele chegou primeiro ou porque ele chegou depois, e o que chegou primeiro acha que ele tem o direito de ter mais autonomia ali porque ele chegou primeiro, ou o que chegou depois porque ele acha que ele tem mais direito porque ele é o mais novo. Então, assim, cada um vem com as suas justificativas, mas tudo isso é característica de criança. Você precisa entender que nem tudo é característica da deficiência. E eu vejo que muitas mães, elas pegam a deficiência e tentam jogar para a deficiência tudo aquilo que não é característica da deficiência. Jogam na deficiência, muitas vezes, a falta de limites que não se tem com aquela criança, ou a falta de entender que uma criança, apesar da deficiência, ela precisa ter rotina, regras, deveres, limites, direitos, mas ela também precisa passar por todas essas situações aqui até chegar nos direitos. Rotina, regras, deveres e limites. Toda criança precisa ter, independente de deficiência. E isso muitas mães não compreendem e acabam atribuindo tudo à deficiência. E aí, é aí onde está o grande erro, porque vocês estão ensinando as crianças de vocês e formando as crianças de vocês, dando a entender e fazendo elas acreditarem que elas podem fazer tudo, sem ter regra, sem ter limite, sem ter senso do que é certo, do que é errado, porque tudo se joga para a característica da deficiência, e nem tudo é característica da deficiência. Então, assim, hoje eu queria compartilhar isso com vocês, num vídeo muito curto, mas de forma bem direta, de forma bem clara, porque é uma pergunta que eu recebo de muitas mães, é uma dúvida que eu recebo de muitas mães, e vejo que muitas mães se perdem nisso, né? As minhas filhas já passaram, sim, por essa situação de saber, de eu ter como mãe que me posicionar e mostrar para elas que não,
que não é porque existe a deficiência que elas podem agir ou fazer determinadas coisas e achar que podem fazer porque elas são deficientes. Não. Separem, aprendam a separar o que é próprio da criança e o que é próprio da deficiência. Porque pasmem vocês, mas existem crianças sim que têm a deficiência e elas não são crianças tão bobas ao ponto de não saber levar o adulto na conversa, de não saber levar o adulto no olhar, de ganhar o adulto no olhar, e muitas vezes o adulto se rende, permite que a criança faça todas essas coisas porque acha que é característica da deficiência. Não, porque o meu filho é deficiente, o meu filho, ele pode bater, ele pode morder, ele pode fazer e acontecer na escola, ou ele pode fazer e acontecer com os irmãos, ou ele pode fazer e acontecer na minha casa porque ele é deficiente. E não é assim. Não confundam. Não estraguem os filhos de vocês, porque vai chegar uma fase de vida, na vida deles, uma fase adulta, que vocês vão tentar resgatar isso e pode ser tarde. Então o momento é na infância. É na infância que você tem que saber distinguir e separar o que é próprio da criança, e aí você tem que fazer as abordagens corretas, do jeito certo e com muita responsabilidade, ainda que te doa como mãe, ainda que seja difícil para você como mãe, mas entender que nem tudo é característica da deficiência. Esse é o meu recado para você hoje. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha contribuído ou venha contribuir ou possa te ajudar. E se você acha que esse conteúdo é importante, que alguém precisa ouvir o que eu falei aqui, compartilhe com outras pessoas. Tá bom? Tchau, tchau.